Vamos falar sobre a versão 24A do Oracle HCM Cloud para o Talent Management. Então, nós vamos ver aqui os módulos de Talent Management do HCM na versão 24A. Vou já compartilhar minha tela aqui. Como sempre, a gente tem aquela tabelinha com os principais recursos, se estão já prontos para uso para o usuário final, ou se eles precisam de alguma ação de administração para que estejam disponíveis. Tá? A maioria exige algum nível de ação, de configuração para que esteja habilitado. Vamos lá, primeira melhoria que a gente tem aqui, primeira alteração que a gente tem nesse processo de Talent Management é essa melhoria aqui relacionada à segurança. Então, Streamline Security for Career Details Page. Tome nota que a partir da 24A você não precisa atribuir múltiplos privilégios de segurança para uma pessoa para permitir que ela visualize a página de detalhes de carreira. Você precisa atribuir apenas o privilégio Manage Career by Worker Duty Role para dar acesso aos recursos da página de detalhes de carreira. Se você tem funções customizadas que precisam de acesso à página de detalhes da carreira, garanta que você atribua os privilégios desse Duty Role Manage Career by Worker para essas funções. Então isso simplifica a segurança da página de carreira e ao invés de ter N privilégios, a gente precisa apenas de um ou outro privilégio para conseguir fazer a gestão das informações de carreira. Seguindo aqui com o Talent Management, a gente vai ter aqui então uma nova alteração que é Future Name Changes from Best to Suggested. Esse recurso de Adaptive Intelligence, que é o Best to Suggested, ele está sendo renomeado para Best Candidate to Suggested Candidate. Best Career to Suggested Career e Best Successor to Suggested Successor. Ao sugerir candidatos para um cargo, carreiras para mobilidade interna ou possíveis sucessores para um plano de sucessão, existem vários fatores e considerações que influenciam nessa tomada de decisão. A sugestão da inteligência artificial são apenas para sua consideração. Você precisa decidir se essas sugestões funcionam para você ou se você quer usar outras opções de candidatos, carreiras e sucessores. Então, de forma resumida, a inteligência artificial ela vai sugerir candidatos, ela vai sugerir pessoas para um plano de sucessão, por exemplo, mas é você, analista, você, especialista de RH, que vai decidir se aquela sugestão, se aquela recomendação faz sentido para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. E aí nós entramos aqui no módulo de Profile Management, no módulo de gerenciamento de perfis. Eu costumo dizer que o módulo de gerenciamento de perfis ele é como se fosse o coração do Talent Management, porque várias informações elas vão sair do perfil de talento para alimentar outros módulos, então os módulos vão consultar as informações que estão no perfil e ao mesmo tempo vários módulos vão alimentar o perfil com essa informação. Por exemplo, a gente vai ter num processo de avaliação de desempenho as classificações de desempenho sendo armazenadas no perfil de talento. Mas, quando a gente pensa numa avaliação de talentos lá no Talent Review ou num plano de sucessão, essas mesmas classificações de performance elas vão aparecer na outra página com esses módulos consultando o que está armazenado dentro do perfil de talento do colaborador. AI Assistance in Job and Model Profile Creations enables you as an HR admin to use Adaptive Intelligence Assistant to define summary description responsibilities and qualifications for job and position profiles. Esse recurso está trazendo aqui, com o uso de inteligência artificial, com esse recurso com esse assistente de inteligência adaptativa, a possibilidade de criar um resumo, uma descrição, responsabilidades e qualificações para perfis de modelo, então perfis de cargo e de posição. Então aqui tem alguns exemplos, né, que ele mostra como que funcionaria isso, a criação de um perfil de modelo, utilizando esse assistente de inteligência artificial. Então basicamente a gente tem aqui na página de criação de um perfil de cargo a possibilidade de clicar nesse botão aqui de Use AI Assist e a inteligência artificial vai, a partir provavelmente do título aqui do perfil, criar uma descrição, um resumo da descrição desse perfil, das responsabilidades e das principais qualificações.
Ele pode ajudar a gerar essas informações, né, como uma sugestão. Ajuda os administradores a criarem descrições talvez mais completas para o processo de gestão de talentos, o processo de talent management. Esse botão ele não fica disponível por padrão, então é preciso utilizar o Visual Builder Studio para fazer com que esse botão fique disponível na página, né, porque já é uma página Radioud. Os recursos de Generative AI estão disponíveis atualmente apenas para clientes cujos data centers estão nos Estados Unidos e Canadá. Então, se o seu ambiente de Oracle HCM Cloud estiver num data center do Canadá e dos Estados Unidos, você já tem à sua disposição esses recursos de Generative AI. Se o seu data center estiver em outra localidade, como por exemplo a América Latina, você provavelmente ainda não estará disponível essa funcionalidade para o seu ambiente, para o ambiente que você está utilizando. Outra atualização que a gente tem aqui ainda na parte de perfil é um assistente de inteligência artificial para fornecer feedback. Tá? Então, utilizar o poder da inteligência artificial, da inteligência adaptativa, para escrever feedback de forma mais relevante e efetiva, é como a Oracle descreve isso. Então, a ideia é utilizar esse assistente para criar um feedback, e aí você pode revisar, ajustar alguma coisa, mas você pode usar aqui esse botão, né, de Use AI Assist, e aí ele vai preencher, né, a diferença, né, de você preencher talvez uma linha versus você ter todo esse preenchimento de informações. E aí, claro, você revisa e se fizer sentido, você vai lá e submete o seu feedback. Para você habilitar isso, é preciso habilitar algumas chaves, então é preciso estar usando já, ter a chave principal do Radioud habilitada e ter essa chave específica aqui de Anytime Feedback para a versão Radioud. Precisa ter essas chaves habilitadas para que esses recursos estejam disponíveis. Avançando aqui na questão do Radioud para o perfil de talentos, né, para o gerenciamento de perfis, a gente vai ter agora várias páginas, vários fluxos que estão redesenhados na experiência Radioud. A gente tem aqui algumas páginas, né, na versão anterior, no 23D, a gente já teve algumas páginas que foram entregues, e agora a gente tem outras páginas que estão sendo entregues nessa versão. A gente tem aqui agora, né, a parte de Talent Profiles, que é Skills and Qualifications. Essa página ela vai estar na versão Radioud. Tem aqui os caminhos, né, por onde a gente vai acessar, mas por hora ela não vai suportar Rich Text, que é texto com personalização, por exemplo, e regras de autocomplete. E a página de Talent Ratings, que é classificações de talento, ela também vai estar já disponível na versão Radioud, só que também não suporta Rich Text ainda. Essas páginas elas já vão estar disponíveis tanto via autoatendimento do colaborador, autoatendimento do gestor, do line manager e do especialista de RH. Flex Fields descritivos já são suportados nas páginas de classificação de talentos. Aqui tem o caminho para que a gente habilite essas Profile Options aqui para tornar essas páginas Radioud. E uma outra atualização que nós temos aqui relacionado à experiência Radioud é o Radioud Experience for Feedback Visibility Configuration. Então é uma página mais de configuração, onde a gente configura as possibilidades de visibilidade do feedback a qualquer momento, o Anytime Feedback, mas essa página agora está sendo redesenhada também para a versão Radioud. Succession Management, Suggested Successors, Radioud Experience and Succession Management. Nós podemos utilizar então, né, a inteligência artificial, a inteligência adaptativa, com esse recurso de sucessores sugeridos. Então a gente pode utilizar a inteligência artificial para identificar os candidatos que mais se adequam aos planos de sucessão da organização. Então, isso parece muito, né, com o que a gente já tinha de Best Fit, por exemplo, nas páginas responsivas e também nas páginas clássicas do módulo de sucessão. Quando nós vamos adicionar aqui um novo candidato, né, no plano de sucessão, a gente tem aqui agora a opção de candidatos sugeridos, Suggested Candidates, na opção de tipo de candidato. E aí quando nós selecionamos isso, nós vamos ver aqui as recomendações, os candidatos recomendados. A gente também vai visualizar a força, né, dessa sugestão, então quanto esses candidatos estão aderentes com a informação que a gente está colocando aqui talvez. Nós podemos
depois filtrar, né, e ordenar essas informações aqui dos candidatos pela força, né, pela força de sugestão, pelo nome, pelo cargo e pelo local, pelo location. Tem aqui a Profile Option que a gente precisa utilizar para habilitar essa funcionalidade. A gente precisa, para utilizar essa parte de sugestão de candidatos, a gente precisa ativar os aplicativos de inteligência artificial, a gente precisa consumir os dados, né, atualizar os dados e ativar também o recurso de AI Talent Best Match dentro do HCM. E aí a gente vai ter aqui o recurso de Best Fit dentro do plano de sucessão, que é uma próxima atualização. Então é parecido, né, com essa possibilidade de candidatos sugeridos, mas a gente ainda tem aqui na página Redwood agora a possibilidade de adicionar candidatos ao plano de sucessão utilizando o Best Fit Analysis. A gente pode utilizar aqui os recursos de comparação, definir os critérios e identificar as pessoas que têm a maior aderência a esses critérios definidos. Uma nota importante aqui é que a opção de encontrar a melhor pessoa, quando é por pessoa, ela não está redesenhada no Redwood. Mas a gente consegue, a partir da página Redwood, usar esse recurso de Best Fit Analysis para adicionar os candidatos no plano de sucessão. A gente precisa aqui ter habilitado, né, as páginas de sucessão no modelo Redwood, e assim como no plano de sucessão, a gente tem agora também na página Redwood a possibilidade, como a gente já tinha nas páginas responsivas, de adicionar candidatos ou membros, né, do pool de talentos utilizando o Best Fit Analysis. Então é o mesmo procedimento, assim como na questão de sucessão, né, a página de Best Fit, onde a gente define os critérios, ela não foi redesenhada para o modelo Redwood, mas a gente consegue acessar ela a partir das páginas Redwood com o botão que foi adicionado. Também tem aqui uma Profile Option que a gente pode utilizar e precisa utilizar para habilitar as páginas de pool de talentos no modo Redwood. Falamos aqui até agora sobre os principais recursos que vem no Talent Management, né, e as principais mudanças de modo geral. Falamos sobre perfil, então sobre o módulo de Profile Management, Succession Management, e vamos falar agora sobre Goal Management, então o módulo de metas. Quando a gente fala de metas, a gente vai ter aqui a possibilidade agora de gerenciar metas canceladas. Isso vai permitir que a gente desfaça um cancelamento. Então, se uma meta foi cancelada, talvez de forma incorreta, a gente consegue fazer isso agora, desfazer essa ação utilizando as páginas Redwood. Então, a gente já tinha recebido páginas Redwood, mas a gente tinha algumas limitações ainda nessas páginas nas versões anteriores do HCM. Uma outra mudança que veio aqui foi a central de metas do time. A gente já tinha recebido na versão 23D, se eu não me engano, a central de metas do colaborador, onde o colaborador poderia ver as metas. E agora na 24A a gente passa a ter o Team Goal Center, que é a central de metas para os gestores, para os gerentes. Então agora o Line Manager ele vai poder acessar o Team Goal Center para ter a mesma visualização que o colaborador tinha, né, que é das metas de desempenho e das metas de desenvolvimento. Dá para visualizar a quantidade de metas que tem por status. Então tem aqui, por exemplo, os status e quantas metas estão em cada status do time. O número de metas que estão alinhadas com as metas, aqui ó, o número de metas que estão alinhadas, né, com a meta do gestor, e o número de planos de metas que estão pendentes de aprovação. Essa página ela lembra um pouco a página clássica de metas. Assim como as metas de desempenho, a gente vai ter as metas de desenvolvimento, né? Então tem uma outra guiazinha aqui, onde a gente consegue ver também as mesmas informações, né? Então, quais metas já foram concluídas, quais metas estão em andamento ainda. Então, a gente consegue ver essas informações aqui. Dessas páginas, também é possível que o gestor já atribua metas, sejam elas de desenvolvimento, sejam elas de desempenho, para os seus liderados, para o seu time, para a sua equipe. Nessa página de central de metas, as ações que estão disponíveis para que o gestor possa realizar é a de compartilhar, de alinhar, de solicitar feedback, de copiar, de mover, de deletar, de cancelar ou desfazer cancelamento. Na aba de desenvolvimento, nós podemos ver as metas que estão ativas, mas a gente pode também alterar
a visão para visualizar metas inativas de desenvolvimento. Nós podemos então tornar uma meta inativa, copiar e deletar, e mesmo que você não tenha acesso para editar uma meta, você ainda consegue editar alguns atributos, que é, por exemplo, o progresso da meta, os comentários. Você pode editar o progresso, as notas de progresso, e você pode também alterar os anexos. Para habilitar esse recurso, a gente precisa habilitar esses Profile Options aqui. Então, é importante lembrar que o mesmo Profile Option que habilita o Goal Center vai habilitar esses recursos aqui. Então, se a gente habilita esse Profile Option, a gente está habilitando tudo. Se a gente desabilita o Profile Option, a gente está desabilitando todas essas opções também. Então, a gente pode criar metas, a gente pode atribuir metas, compartilhar metas. Praticamente todas as ações que a gente poderia fazer na página responsiva do gestor, a gente consegue fazer nessa página de central de metas da equipe. Metas da organização na versão Redwood. A gente consegue criar e publicar metas que são organizacionais. Então, se você tem o privilégio para criar metas de organização, você pode publicar as metas quando você cria ela e deixar disponível isso para toda a organização. Depois que você publica essa meta, que você cria e você publica, ela vai ficar disponível na aba de explorar da central de metas. Então dá aqui para os colaboradores visualizarem as metas e, se fizer sentido, adicionar essas metas nos seus planos de metas ou nos seus PDIs. E a gente tem aqui o Profile Option, que é necessário para a gente habilitar esse recurso e usar isso junto com a central de metas. Outra atualização que a gente tem para metas de Redwood são as metas de desempenho compartilhadas por um colega. Você pode compartilhar suas metas de desenvolvimento ou de desempenho com seus colegas e trabalhar nessas metas. Então, você tem uma opção agora de compartilhar. As pessoas com quem você compartilhou essa meta, elas vão receber uma notificação, elas vão visualizar os detalhes dessa meta, e quem recebe esse compartilhamento pode fazer basicamente 3 ações. Ele pode criar uma nova meta baseada na meta que foi compartilhada, e essa meta ela é alinhada com a meta que foi compartilhada. Você pode alinhar uma meta sua com essa meta, e você pode simplesmente ignorar e não fazer nada com isso. Essas possibilidades de alinhamento quando você compartilha uma meta já eram possíveis nas páginas clássicas e responsivas, mas a gente tem essas possibilidades agora também na versão Redwood. Tem aqui alguns exemplos de como funciona esse alinhamento, como que a gente visualiza as metas que estão alinhadas. Isso também vai depender de Profile Options que a gente precisa habilitar. Outro recurso é a possibilidade de explorar e visualizar detalhes das metas. Quando você vem aqui na central de metas, você consegue visualizar os detalhes das metas que estão aqui. Se você seleciona, se você clica em uma das metas aqui, você consegue ver algumas informações sobre essa meta. É o mesmo Profile Option que a gente precisa habilitar. Um outro recurso que vem agora é a possibilidade de aprovação das metas. Enable approval for various goals actions and ensure that employee goals are in alignment with your organization's objective. Quando veio a nova página de central de metas, na versão Redwood, não era possível ainda, por exemplo, ter fluxo de aprovação para metas. Na versão 24A, já é possível ter o fluxo de aprovação. Então, se eu criei, por exemplo, aqui uma meta de desempenho, eu já poderia submeter isso para aprovação. Então, eu posso adicionar aqui mais informações e submeter para o meu gestor, para quem for aprovar, para o RH. Aparece aqui para o colaborador que essa meta está aguardando aprovação. O gestor é notificado que ele recebeu um plano para aprovar, um plano de metas. Ele pode visualizar a notificação lá na página de metas do autoatendimento do gestor. Ele consegue visualizar aqui as informações, consegue ver os detalhes da meta, pode solicitar mais informação e, por fim, ele pode aprovar. Então, quando o gestor aprova, o colaborador vai ser notificado e o processo de aprovação para as metas de desenvolvimento ele também vai ser similar. Então, tanto o gestor quanto o colaborador podem visualizar as informações de metas na central de metas, os colaboradores na central de metas, o gestor na nova central de metas da equipe. Último recurso de metas, última atualização de metas é um assistente de inteligência artificial para a criação de metas. A gente já viu anteriormente um assistente de inteligência artificial para a criação de feedback, para a criação de descrição de perfis de modelo de cargo e posição.
E agora a gente está vendo aqui para a criação das metas. Aqui na página, né, onde a gente cria as metas, a gente vai ter um novo botão que é o Use AI Assist. Dependendo do nome que a gente define para a nossa meta, esse assistente de inteligência artificial ele vai complementar outras informações de forma sugestiva. A gente, como sempre, pode revisar essa sugestão, adicionar alguma coisa, mas isso ajuda com que talvez o colaborador tenha uma ideia melhor de como tratar. É importante lembrar que esses recursos eles não estão habilitados por padrão e que, por hora, esses recursos de AI generativa, né, de Generative AI, eles por enquanto só estão valendo, só estão disponíveis para os clientes cujo data center está nos Estados Unidos ou no Canadá. Performance Management. Primeira alteração, AI Assistance for Manager Evaluation in Performance Documents. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial agora para gerar comentários no resumo para um colaborador, baseado no feedback do participante, no Anytime Feedback e nos seus próprios comentários. Você pode usar a inteligência artificial, esse assistente de inteligência artificial, para gerar dicas de como desenvolver uma competência, por exemplo. E claro, você pode editar o conteúdo que foi gerado por esse assistente. Então, quando você acessa um documento que tem configurado aqui a avaliação de competências, você vai visualizar esse botão. Se já estiver habilitado, quando você clica nesse botão, ele vai gerar um texto baseado na descrição da competência e no nome da competência. E se for habilitado na seção de resumo, você pode utilizar esse recurso para resumir, de certa forma, todos os feedbacks do participante, feedbacks a qualquer momento dos últimos 13 meses e consolidar isso em comentários nessa seção de resumo, de comentários do gerente na seção de resumo. A gente precisa estar utilizando as páginas Redwood, então precisa habilitar essas duas Profile Options, além de estar utilizando os recursos de Generative AI para o módulo de Talent Management. Outra atualização é o Redwood Experience for Manager Evaluate Performance Page. Então é a página onde o gestor faz a avaliação de desempenho, ela está sendo redesenhada para a experiência Redwood. A gente consegue visualizar aqui a página inicial, né, do documento de desempenho, onde tem ali todos os documentos dos colaboradores. Então ele pode visualizar todos os documentos de check-in, pode visualizar todas as informações. Eles podem adicionar, por exemplo, documentos a qualquer momento, Anytime Documents, pode realizar as ações, né, de transferir, de cancelar documento, de imprimir, enfim. Aqui tem uma lista das ações, né, algumas das ações que o gerente pode realizar nessa página. Ele pode transferir o documento para um novo gerente, gerenciar o feedback dos participantes, ele pode ignorar a autoavaliação do colaborador, retornar a autoavaliação para o colaborador, editar uma avaliação que foi submetida, concluir o documento, reabrir, cancelar, restaurar e deletar o documento de desempenho. Basicamente são todos os recursos que a gente já tinha na página responsiva, agora na versão Redwood. A gente precisa habilitar duas chaves específicas para performance. Então a gente tem uma chave adicional aqui de landing pages para performance que precisa estar habilitada. Considerações: documentos de desempenho, feedback, check-in e goals, eles são estritamente conectados. No Redwood você pode habilitar ou desabilitar essas páginas com essa chave comum. Então se você habilitar para um, você está habilitando para todos. Tá? Que é essa chave principal aqui em cima. A gente tem nas páginas responsivas a ação rápida, o link de carreira e desempenho. E o que está dizendo aqui é que com a página de Redwood, essa página Redwood, ela não vai estar disponível em carreira e desempenho. Então talvez ali na parte de autoatendimento, né, principalmente para o gestor, a gente precisa habilitar essa página específica dentro do menu de Minha Equipe. Tem alguns atributos que a gente pode exibir utilizando o Visual Builder Studio, então a gente pode personalizar a página para tornar esses campos visíveis. Outra alteração, AI Assistance for Requested Feedback. Então a gente pode agora utilizar esse recurso também de Use AI Assist para criar aqui um texto, criar aqui uma solicitação de feedback. E assim como em outros recursos, a gente pode
revisar esse texto. A inteligência artificial ela vai gerar essa sugestão de solicitação a partir do que você define aqui na pergunta inicial, na questão inicial a ser respondida. Então você pode usar o botão aqui para criar esse texto, revisa se faz sentido, se está ok e submete, envia a sua solicitação de feedback. Um ponto importante é que para utilizar esse recurso na solicitação de feedback, a caixa de texto ela precisa estar com formato rich text. Ela não pode ser texto simples. Notificações consolidadas para atualizações de check-in. Você pode agora reduzir o número de notificações e fazer o uso de uma notificação consolidada quando um check-in de desempenho ou touchpoints é atualizado. É uma combinação das ações que podem ser realizadas numa única notificação. Isso vai reduzir o número de notificações que você recebe com esse recurso. Reduce Experience for Performance Document Participant Feedback. Employees, managers, and HR can leverage the new participant feedback page to send requests and view participant feedback for performance documents. This page has been recreated in Reduce Visual Builder Studio to improve user experience. Então, essa página aqui é a página que você pode adicionar e revisar o feedback para um documento de desempenho, onde a gente adiciona os participantes. A gente tem algumas opções para selecionar os participantes, então a gente pode usar sugestões, a gente pode usar pares, equipe e todos os internos, então aí é para todo mundo dentro da organização. Então aqui, por exemplo, pares, tem a pessoa e fornecer como um colega, a função de desempenho. Tem como ver um resumo do número de participantes que vão fornecer feedback, dá para visualizar o status dessa resposta, então tem várias informações que a gente consegue visualizar aqui nessa página, gerenciar, enviar a solicitação, excluir um participante, a gente consegue definir uma data para esse feedback, que são ações que basicamente a gente já fazia na página responsiva, mas agora disponíveis na versão Reduce também. Reduce Experience for Employee Performance Page, então a gente pode acessar agora, criar documentos a qualquer momento, Anytime Performance Documents, e check-ins para o colaborador. Também é possível adicionar esse documento a qualquer momento, se você for elegível. Você pode tanto visualizar os documentos que você já possui, quanto adicionar documentos, no caso do documento de a qualquer momento, se você for elegível. Aqui tem um exemplo de opções que a gente pode selecionar na opção de imprimir documento, então a gente também pode selecionar um documento e imprimir, e aqui as chaves que a gente precisa habilitar, as profile options que a gente precisa habilitar para que a gente possa utilizar esses recursos. Reduce Experience for Feedback Spotlight for Worker. Feedback Spotlight Page for Workers enables you to. Essa página ela vai fazer com que a gente possa visualizar os feedbacks que você recebeu, visualizar os feedbacks solicitados que você recebeu, e uma contagem do número de feedbacks que você recebeu. Então tem várias ações aqui relacionadas a feedback, inclusive aqui em cima, né, feedbacks que você forneceu, feedbacks que você forneceu e que você recebeu. As páginas de Performance Documents, elas também estão sendo alteradas. Um outro ponto que está disponível agora na versão 24A, que se eu não me engano na 23D ainda não estava, é a aprovação, né, o envio do documento de desempenho para aprovação. Então, agora o gestor ele consegue submeter o documento para aprovação se o processo de desempenho tiver essa tarefa de aprovação configurada. Tem também as opções de impressão, assim como o colaborador. Tem melhorias também na página de check-in. Tem a possibilidade agora de o administrador visualizar as informações de check-in e atualizar, e ver múltiplas notas, ver todas as informações agora na versão Reduce também dessa página. Falamos aqui sobre os principais módulos, né, de Talent Management, então do Talent de modo geral, com algumas alterações que são talvez mais abrangentes, módulo de Profile Management, Succession Management, Goal Management, Performance Management. Por fim, a gente vai ter aqui o OTBI e o Talent Review. A grande alteração que a gente tem aqui pensando em OTBI é a possibilidade agora de criar relatórios olhando para a pontuação dos questionários. Então a gente tem aqui uma área de assunto que já estava disponível,
mas a gente tem agora também informações adicionadas a essa área de assunto para poder extrair relatórios olhando para a pontuação dos questionários. A gente não precisa fazer nenhuma ação, isso já vai estar disponível lá no BI, e a gente entra no módulo de Talent Review. O Talent Review ele já tinha algumas páginas que foram redesenhadas para a experiência Redwood, mas a gente tem agora algumas adições nessas melhorias. A gente tem agora a página de preparar conteúdo para avaliação, que é onde o gestor ele faz a avaliação dos colaboradores antes da reunião de avaliação de talentos, a página para o gestor de avaliação de potencial e a página de modelo de avaliação de talento. Então, a gente tem aqui a página de preparar conteúdo da avaliação, a versão Redwood, tem aqui um exemplo, tem aqui os detalhes, então a gente consegue clicar também nas classificações e ver mais detalhes disso, entender como é que funcionam as proficiências e uma descrição disso. A gente consegue ver as informações de plano de sucessão e de pool de talentos, né? Se a gente é um avaliador e a gente tem plano de sucessão associado também a esta reunião de avaliação de talentos que a gente está avaliando, né, pessoas. Tem aqui a possibilidade de adicionar notas, tarefas da reunião e aqui um exemplo da avaliação de potencial que o gestor pode preencher para avaliar o potencial dos colaboradores da sua equipe. A página de modelos de avaliação de talento ela também foi redesenhada, então a gente consegue ver aqui várias informações, por exemplo, se ele está em uso, se ele não está, os status, a gente consegue acessar o modelo e fazer toda a configuração necessária, a gente consegue editar os modelos existentes, criar novos. Então a página de criação, que era uma página clássica, ela passa agora então a ser uma página Redwood, por consequência também está disponível e pode ser acessada em qualquer dispositivo móvel. Nós temos aqui as Profile Options que a gente precisa habilitar para utilizar esse recurso. Nós temos algumas considerações, tem uma área de assunto que ela vai ser removida do HCM na versão 24C, que é a área de assunto de Performance Ratings Distribution. E um outro ponto é que os recursos controlados, né, o acesso controlado a alguns recursos de Talent, isso não tem mais desde a 23D, então o foco da Oracle agora vem sendo os recursos de Generative AI, que, como a gente já comentou, por hora estão disponíveis só para os clientes que o data center fica nos Estados Unidos e no Canadá. A gente está chegando ao fim aqui da análise dessa release 24A para o Talent Management no Oracle HCM Cloud. Essa versão 24A ela vem recheada de novas melhorias, mudanças, novos recursos e enhancements nas páginas Redwood. Então a gente tem uma série de páginas novas, a gente tem uma série de páginas que estão sendo redesenhadas e a gente tem uma série de páginas que elas já foram redesenhadas e que elas estão tendo agora outros recursos sendo adicionados e complementados numa versão 2.0, 3.0 dessas páginas. É importante que a gente esteja atento à evolução dessas páginas Redwood, não só no Talent Management, mas também no Global Human Resources, então toda a parte de Core e os módulos relacionados com essa parte de Core HR, porque, como eu já mencionei, né, ao longo dessa análise de release, também em outros vídeos, né, por exemplo, o que eu vou deixar aqui nos cards, são melhorias, são mudanças que estão vindo para ficar. A gente viu esse movimento de mudança do clássico para o responsivo, começando lá atrás, talvez, eu posso estar com a memória um pouco ruim, mas talvez lá para 2017, 2018 mais ou menos, né? Acho que 2017. Agora, na versão 23, a gente começou a ter essa migração de novo, então foram aí 5, 6 anos pelo menos com as páginas clássicas e agora a gente está indo para um novo patamar. É importante lembrar, e isso aqui sou eu que estou dizendo, apesar de que está escrito nos documentos, mas é importante a gente lembrar que as páginas elas estão sendo entregues, elas estão sendo redesenhadas, mas tem coisas que só vai vir em uma próxima release. Tem coisas que só vai estar disponível em 1, 2, 3 releases para frente. Tem coisas que vão ser descontinuadas. Então a gente precisa estar atento e fazer essas análises para que os clientes que estão implementando o HCM tenham esse processo já adaptado para a nova realidade e para os clientes que já possuem o Oracle HCM Cloud implementado
para que eles façam essa transição sem que eles tenham uma perda tão grande de funcionalidade. E quando essa perda de funcionalidade acontecer, a gente consiga pensar talvez em alternativas para que o cliente seja atendido, por mais que às vezes a gente não tenha um recurso nativo dentro do Oracle HCM Cloud. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui se você tem uma dúvida, uma sugestão sobre o Oracle HCM Cloud, sobre os conteúdos que eu venho trazendo aqui. Se você se interessa por esse assunto de HCM, de tecnologia, de inteligência artificial para RH, os processos de RH, se inscreve aqui no HR in the Cloud, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.